Comer um pastel de nata e uma meia de leite. Meia de leite, ainda não sei o que é, mas penso que deve ser coisa boa. Não tem a ver com essa meia aqui, não. Tem? Não. Muito bem. Tudo aqui é bom. E de fato é muito bom estar com vocês. Eu agradeço muito pelo carinho que vocês demonstram, tanto para comigo como para o quarteto. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu aproveito e cumprimento também os amigos que estão nos acompanhando através da TV Novo Tempo Portugal. O pastor Toninho Thalia é o nosso diretor-geral da Novo Tempo Brasil. Ele fala da Novo Tempo Portugal com muita empolgação também. Então eu cumprimento você que está nos acompanhando através da Novo Tempo Portugal. Sim, e alguns, já uns dois, me disseram: pastor, o quarteto está cantando muito pouco. É que o recital do quarteto vai ser hoje à noite, tá bom? Você venha e convide outras pessoas para virem também. Nós vamos fazer um programa evangelístico. Eu sei que não é fácil, mas faça um esforço para convidar pessoas que não são membros da nossa igreja, gente querida, aí, parente, conhecido, colegas, vizinhos, tá bem? Vamos ter o recital do quarteto hoje à noite e eu tenho certeza que vai ser um momento muito inspirador. Vamos à Bíblia? Eu quero convidá-los para a carta aos Hebreus. Essa carta está no final do Novo Testamento, carta aos Hebreus. Vamos começar no primeiro verso. A carta é anônima, muitos de vocês sabem. Não há em todo o texto nenhuma referência ao seu autor. Contudo, há muitos estudiosos, eruditos bíblicos que creem que seja de autoria do apóstolo Paulo, por algumas razões. Eu vou então pregar considerando essa como uma possibilidade real. A carta foi escrita no ano 63 da nossa era, primeiro século. Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma, e a razão da prisão não era outra senão o fato de ser um missionário, um pregador do Evangelho, anunciando a morte e ressurreição de Cristo. E a princípio ele escreve para cristãos judeus que viviam na cidade de Roma, muitos recém-convertidos ao cristianismo. Mas é claro que a carta tem um significado, uma relevância para a igreja de Deus em todos os lugares e ao longo de toda a era cristã, portanto é para nós também. A carta começa assim, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Paulo começa dizendo: antigamente, no passado, Deus nos falou, Deus se comunicou com a gente de muitas maneiras. Deus falou aos nossos pais, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, diz Paulo, ultimamente, Deus nos falou por meio do seu Filho. Ou seja, o próprio Deus tornou-se homem, habitou entre nós e falou conosco. Ele conviveu conosco. Nós o ouvimos. Você compreende que aqui Paulo está chamando a atenção para o nosso privilégio. Porque enquanto aos pais, aos antepassados, Deus nos falou por meio de profetas, e na sequência ele vai dizer também por meio de anjos, agora, Deus nos falou por meio do Filho. Que honra! E ao mesmo tempo, que responsabilidade. Veja no capítulo 2, agora verso 1, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Ei, se aqueles que ouviram a mensagem de Deus por meio de profetas, de anjos, receberam um privilégio e uma responsabilidade, quanto mais nós, que temos tido o privilégio de ouvir as verdades evangélicas, eternas, por meio do Filho, por meio do próprio Deus. Por isso que Paulo diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza, ainda mais do que os antepassados, aqueles que se apegaram com firmeza à mensagem do céu, transmitida por meio de anjos e de profetas. Quanto mais nós que temos recebido a mensagem do céu, pelo próprio céu que desceu até nós e nos visitou e habitou entre nós, convém, diz Paulo, que nós nos apeguemos, que nos agarremos, nos concentremos com mais firmeza nas verdades ouvidas. E uma advertência, para que delas nós jamais nos desviemos. Há um risco, essa é a ideia que está implícita, não é? Na advertência. Há um risco de você, que tem tido o privilégio de conhecer as verdades eternas, por meio da própria revelação feita pelo Filho, por Deus. Há um risco de você se desviar delas, se você não se apegar com firmeza. E isso é tão real, não é, irmãos? Quantas pessoas você conhece que já se desviaram das verdades eternas? Quantas pessoas a gente conhece que conheceram o Evangelho, se encantaram com o Evangelho, e muitas delas se converteram de verdade ao Senhor, tiveram uma vida transformada, mas não perseveraram em se apegar com firmeza às verdades ouvidas, e com o tempo elas foram gradativamente se desviando, e hoje muitos que eu conheço, que já foram firmes membros de igreja, até líderes, hoje estão por aí perdidos no mundo, alheios a tudo que a igreja de Deus faz e que a igreja de Deus prega. Daí a advertência: ei, importa que nos apeguemos com mais firmeza, diz Paulo, as verdades que nós temos tido o privilégio de conhecer, para que delas nós jamais nos desviemos. E aqui no capítulo 3, a partir do verso 12, Hebreus 13, verso 12, Paulo diz assim: veja, está escrevendo aqui a princípio para a igreja, para pessoas convertidas. Irmãos, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante um tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato nós guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Tenham cuidado, irmãos, diz Paulo. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Não importa se você é um senhor de idade, uma senhora, se você é jovem ainda, se você é adolescente, se você é juvenil, não importa se você é uma pessoa convertida há poucos dias, ou poucos meses, ou alguns anos, ou há muitos anos, várias décadas. Isso aqui é para mim, é para você, é para todos nós. Tenham cuidado, irmãos, diz Paulo, para que vocês não tenham um coração mau e descrente. O crente pode em algum momento ter um coração descrente de novo, se ele não se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Você não pode confiar em si mesmo.
Nossa segurança está no Senhor, irmãos, e não em nós. Não está em nosso conhecimento, em nosso talento, em nossa experiência, nada disso. Nossa segurança está no Senhor e somente nele. Mas no Senhor há segurança. Todo aquele que permanecer no Senhor, pelo poder do Senhor vencerá. Porque mais forte é aquele que age em nós do que aquele que age no mundo. Mais são os que estão a nosso favor do que aqueles que estão contra nós. Quem está no Senhor e permanece no Senhor, pelo poder do Senhor vence e vencerá eternamente. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Mas a gente precisa estar no Senhor. Nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas. Senão nossa natureza inferior, pecaminosa, que ainda habita em nós, vai nos trair, vai nos derrubar. Senão o fascínio do mundo, a influência do mal que está no mundo e dos demônios que estão por toda parte, essa influência maligna vai destruir a influência do Espírito em nossa vida, e nós vamos nos desviar das verdades eternas, como muitos já se desviaram, estão por aí vivendo no mundo perdidos e sem esperança. Ei, crente, cuidado. Você pode ter um coração mau e descrente, que lhe afaste do Deus vivo, se você não se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Essa carta aos Hebreus é muito linda e profunda, cheia de ensinos teológicos maravilhosos. O Senhor Jesus Cristo é o tema da carta aos Hebreus. O Cristo que encarnou e veio habitar entre nós. O Cristo que foi desafiado a viver como ser humano, porém não pecar. E ele teve uma vida completamente isenta de pecado. O Cristo que entregou sua vida por nós na cruz, experimentou a morte expiatória. O Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, que foi entronizado no céu. O Cristo que está intercedendo por nós no santuário celestial. E aliás, esse assunto da intercessão de Jesus no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, ele é um assunto central na carta aos Hebreus. E esse Cristo que está intercedendo por nós, Paulo diz que um dia ele virá para buscar a sua igreja, o seu povo. E a partir daí nós estaremos para sempre com o nosso Cristo, com o nosso Senhor. Amém. Eu quero agora ir com vocês à conclusão da carta aos Hebreus. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, vamos ao capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Aqui Paulo começa a fazer a conclusão da carta. E nos versos 1 a 3 está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. É assim que Paulo começa a conclusão da carta. Portanto, também nós, falando dos cristãos, os filhos de Deus da era cristã, nós que temos o privilégio e a responsabilidade de receber a mensagem do céu, pelo próprio céu que desceu até nós, pelo próprio Filho de Deus. Portanto, também nós. E por que o também nós? É que se você analisar o capítulo 11, muito conhecido, a referência é a homens e mulheres de Deus nos tempos do Antigo Testamento, que a gente costuma chamar de os heróis da fé. Homens e mulheres que foram fiéis a Deus no passado, viveram antes de Cristo, passaram por dificuldades, sim,
cometeram erros também, porém venceram. E venceram porque perseveraram. A despeito das suas falhas, dúvidas, incertezas, sofrimentos e durezas dessa vida, eles perseveraram. Então Paulo diz: portanto também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. É como se, aqui é claro, é apenas uma imaginação do apóstolo. Não significa que ele pensasse que aquelas pessoas do passado estariam nos assistindo hoje. Não é essa a ideia. Mas aqui Paulo está imaginando como se esses do passado, que venceram porque perseveraram, estivessem agora nos assistindo. Então vamos imaginar como se nós estivéssemos num ambiente como esse aqui. Aliás, melhor do que esse, porque aqui é um auditório, né, para programações, exposições. Vamos imaginar um ginásio de esportes, com uma grande arquibancada. E no meio do ginásio, naturalmente, está a quadra. Uma quadra grande, quem sabe um campo grande, com a pista para corrida. Então Paulo diz assim: portanto também nós da era cristã, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, são os do passado, que perseveraram e venceram. Eles estão na arquibancada do grande ginásio, e eles estão olhando para nós. Eles estão torcendo por nós. As corridas, o atletismo, essa prática esportiva era muito comum no mundo grego antigo. Os gregos apreciavam muito essa prática. Então Paulo está imaginando nós cristãos como se fôssemos atletas de Cristo. E os que foram fiéis a Deus no passado, o tempo deles de correr por Cristo, por Deus, já passou. Agora eles estão na arquibancada, torcendo por nós. Agora é a nossa vez. Por isso que Paulo diz: portanto agora, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, agora é a nossa vez. E o que a gente deve fazer? Basicamente 3 pontos são apresentados. Primeiro ele diz assim: deixemos todo o pecado que tão de perto nos assedia ou nos rodeia, que quer nos alcançar para nos paralisar. Primeiro, deixemos todo o pecado. Você quer vencer como os nossos antepassados venceram? Precisa deixar o pecado que tão de perto lhe assedia. Segundo, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Vai para frente. Não fique olhando para trás. Não pare. Vai, avance. Está difícil, mas vai. Não desista. E aí, a terceira parte do conselho, que é a melhor de todas. Paulo diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, da sua glória no céu, ele desceu a esse vale caótico, dominado pelo diabo, preso em trevas. Ele desceu aqui, e ele não se importou com a vergonha, com o desprezo, com a humilhação pela qual passou por nós. Imagine você o que é o eterno Filho de Deus, andar nos limitados passos do homem como um homem. Ele não se importou com a vergonha, com a humilhação. E aí Paulo diz assim: mas agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Ele foi humilhado, porém exaltado. Ele desceu, mas ele subiu vitorioso. Portanto, olhem firmemente para ele, para que vocês não se desanimem, para que nas lutas de vocês sejam inspirados por ele, porque assim como ele venceu, vocês também podem vencer. Vamos para frente,
Vamos abandonar o pecado como nosso Senhor, que não condescendeu com o pecado. Vamos correr com perseverança como nosso Senhor correu, ainda que tenha passado por muitas adversidades, muitos reveses, tenha que ter superado obstáculos, Ele não desistiu da sua missão. Então vamos fazer assim, vamos olhar para Ele. Do mesmo jeito que Ele olhou firmemente para o Pai, vamos olhar firmemente para Ele. E do jeito que Ele venceu, nós também vamos vencer. Amém. Como eu disse, a primeira parte do conselho, irmãos, é vencer o pecado. No verdadeiro cristianismo, todo pecador é recebido e todo pecado é resolvido. Glória a Deus. No cristianismo real bíblico, nenhum pecador é rejeitado e nenhum pecado é acariciado. Você está entendendo bem o que eu estou dizendo? Ou talvez seria melhor perguntar assim: eu estou explicando corretamente? Irmãos, ouçam isso aqui. Não se iludam com esta suposta justificação pela fé, que não transforma a vida do pecador. Não se iludam com a justificação pela fé, que não produz santificação, santidade. O povo que Deus salva, Ele transforma. Nós somos justificados para sermos santificados. A verdadeira justificação pela fé produz santidade, santificação. Pecado e cristianismo, pecado e adventismo, eles são contrários entre si. Eles não se harmonizam, eles são antagônicos. Deus espera sim, e a gente precisa dizer isso, e não se envergonhar de dizer isso. Nenhum pregador adventista, cristão, verdadeiramente cristão, deve se intimidar de dizer isso, que Deus espera de mim, de você, de todos nós, uma vida de santidade. Mas tem algo mais que eu gosto de dizer: santidade não é apenas o que Deus espera, é acima de tudo o que o Senhor oferece. Amém. Porque como eu posso oferecer santidade a Deus se eu sou um pecador? Estejamos unidos àquele que é santo. Amém. E nós seremos santificados. Na presença do Senhor é impossível pecar. Amém. Quem de fato se apega à graça, larga o pecado, porque na presença do Senhor é impossível pecar. A mesma graça que é perdoadora, também é santificadora, transformadora. Tudo bem que essa transformação é um processo, mas é um processo real, contínuo e crescente na vida daquele que está apegado à graça de Cristo, na vida daquele que está ligado ao Senhor. É por isso que Paulo diz assim: irmãos, vamos largar o pecado, vamos fugir dele, o pecado que tão de perto nos assedia, porque Deus espera que seu povo viva em santidade. É a nossa santidade, é a nossa vida de pureza que testemunhará para o mundo que o evangelho que nós pregamos é real. A sua vida santificada falará mais do que suas palavras, ainda que as palavras sejam importantes porque elas instruem. É o exemplo que inspira, que convence, que transforma. Então a primeira parte do conselho é essa: pecado não na sua vida e na minha vida, porque o pecado tenta nos paralisar. Então vamos abandoná-lo. Assim como um corredor, e principalmente no passado, abria mão de tudo que podia ser um obstáculo na sua corrida, podia dificultar a sua corrida. Alguns corredores até corriam descalços. Há alguns comentaristas que dizem que corriam até nus, mas também não precisa ficar assim, não é?
Mas a ideia é: não leve peso consigo, porque ele vai dificultar, vai atrapalhar você. Tudo que é supérfluo deve ser evitado. Quando Paulo diz assim: vamos nos livrar de todo o peso e do pecado, ele está dizendo assim: ei, se você continuar apegado ao pecado, o pecado vai atrapalhar, vai paralisar você, você vai perder, vai ser derrotado, vai desanimar. Não! Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia. E aí, corramos com perseverança. Vamos para frente. Tem dificuldade aí? Tem. Aqui também tem. Eu costumo dizer que todos nós, irmãos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. Não é verdade? Quantas vezes a gente está sorrindo por fora, mas chorando por dentro? Às vezes eu encontro algumas pessoas por aí que me dizem assim: pastor, lá em casa a gente lhe assiste sempre e a gente já lhe colocou um apelido. Na verdade eu já tenho alguns apelidos pelo Brasil, mas o mais comum que eu ouço é assim: a gente lhe chama de pastor sorriso, pastor alegria. E eu acho legal, eu curto isso. E olha, se fosse pastor tristeza, pastor arrasado, derrubado, pelo menos é sorriso, é alegria, tá bom. Mas até o pastor sorriso também tem suas lágrimas escondidas, e às vezes eu nem dou conta de escondê-las. Numa das suas cartas, Pedro diz assim: irmãos, sofrimentos iguais aos nossos, nossa irmandade tem enfrentado pelo mundo. Se está difícil para você, muitas vezes é difícil aqui também. Se você sofre, você não é o único. Você não é um coitadinho, uma coitadinha. Há tantos filhinhos de Deus por aí que sofrem as durezas, tristezas, angústias da vida. Mas não é por conta disso que nós vamos parar, sofrendo, mas avançando. Eu tenho até uma ilustração que é muito simples, e meus amigos do quarteto já ouviram algumas vezes. Mas como eu já ouvi muitas vezes as mesmas músicas de vocês, então, vocês vão ouvir a história do corredor. É muito simples. Eu uma vez estava em Salvador, na Bahia, capital do meu estado, e eu fui visitar o meu irmão, que na época era pastor lá em Salvador, o Jorge, que também é pastor. E aí, no sábado eu estive na igreja dele. E aí, quando foi sábado à noite, nós fomos a um shopping, e ele disse assim: Gilson, você trouxe seu tênis para a gente correr amanhã? Eu disse: trouxe. Eu sabia que ele ia me chamar para correr. O meu irmão ama correr. Ele já correu várias maratonas pelo Brasil e até no exterior. E ele me disse: trouxe o tênis? Eu disse: trouxe, para a gente correr amanhã, combinado. Ele disse assim: porque se você não tivesse trazido, eu ia comprar um para você aqui hoje, para a gente correr amanhã. Eu pensei: eu não devia ter trazido, me ganhar um novo. Mas está tudo bem, eu já tinha dito. Ficava chato dizer: mas o meu está velhinho, quem sabe. Bom, chegou domingo de manhã, nós fomos lá para a beira da praia, estávamos colocando tênis, estavam fazendo um alongamento. Aí ele disse assim: hoje vai ser um dia histórico, porque pela primeira vez nós vamos correr juntos uma maratona. E eu disse: sem chance, são 42 quilômetros. Eu disse para ele: Jorge, sem chance, esse dia histórico não vai acontecer. Aí ele disse: tudo bem, a gente racha no meio aí, meia maratona, só 21. Eu disse: não dá. Ele disse: mas você corre quanto? Eu falei: eu corro 10 quilômetros, é o meu limite. Ele falou: isso é coisa de menino, você não é mais menino, ele é mais velho que eu. E fala assim com uma certa autoridade. Eu disse: não, meu limite é 10. A gente começou a correr. Quando estávamos nos aproximando do quilômetro 10, eu disse: Jorge, lembra que eu falei? Meu limite é 10, já está chegando o meu limite. Eu falei: para com isso, vamos lá, está tão gostoso, está tão bom.
você vai conseguir, vamos chegar aos 21. Eu disse, não, meu limite é 10. E aí quando chegamos no quilômetro 10, eu disse, agora deu. Ele disse, não, vem, não desanima não, vem. Você vai conseguir. Eu disse, não vou, já chegou, já tá bom, tá. Aí foi ficando um clima assim, meio desagradável. Sabe essa coisa de irmão, né? Ainda mais quando um tenta se impor sobre o outro, aí não dá. Ele fala, ele tem uma voz mais grave que a minha, mas a minha também não é fininha, né? E aí eu falei grosso e disse, não, eu te disse que eu ia parar e agora. Aí ele virou para trás e me disse assim, você não é macho não? Mas tá daquele jeito assim, de, você não é macho não? Eu disse, eu sou muito macho, sim senhor. E aí, com a força dessa macheza, com esse impulso, eu corri mais 5 quilômetros. Quando chegou no 15, eu disse para ele, será que não já deu? Ele falou, deu, já tá bom, agora vamos andar. Eu falei, tudo bem, você que sabe. O orgulho é mais forte que a morte. Eu já estava para cair duro no chão. Bom, seguimos andando um pouco. Nesse domingo eu tinha um compromisso lá no IAN, que é um internato que tem aí na igreja do Internato na Bahia. Eu já tinha sido pastor lá do IAN. Aí eu fui pregar no domingo à noite na igreja do IAN, que fica próximo ali, uns 100 e poucos quilômetros de Salvador. Quando foi no domingo à noite pregando lá na igreja do IAN, eu estava me sentindo muito macho, cara. Como dizem os mineiros, tem mineiro aqui? Sempre tem mineiro. Eu estava todo doidinho, quebradinho, moidinho, mas eu estava lá, animado, porque eu pensei que eu só conseguiria correr 10, mas eu consegui correr 15. Eu fui além do meu limite. Só que um detalhe, quando nós estávamos correndo, em algum momento eu disse assim para ele, Jorge, eu estou sentindo uma dor aqui no meu joelho. E eu de fato tinha uma dor no joelho esquerdo, quando eu chegava assim perto dos 10 quilômetros. Até fiz consulta e fiz umas fisioterapias que me ajudaram. Mas ele dizia assim, não desanima não, vamos. Aí outra hora eu disse para ele, agora está doendo aqui o tornozelo. E realmente estava, não era desculpa. Ele disse, não, vai. E teve uma hora que ele me disse uma frase simples, mas que ficou na minha mente. Para me incentivar, ele disse assim, Gilson, não desista. Todo corredor sente dor. Não desista. Todo corredor sente dor. Eu sei que em alguns momentos dói. Mas em nome de Jesus eu lhe peço, não desista. Amém. Todo corredor sente dor. Vamos para frente. Nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Amém. Ei, está difícil, mas não desista. E tem outra coisa, não fique você pensando que é só difícil para quem é cristão. Esse mundo é difícil para todo mundo. Os que são ímpios, que rejeitam a graça de Deus, têm suas alegrias? Têm, mas eles também têm suas tristezas. Eles têm seus momentos de vazio, de frustração, de dúvidas, de insegurança. Todos temos. Mas sabe qual é a diferença entre nós e eles? Repito, é que nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. Nós sabemos a nossa origem e temos em Deus a nossa identidade. Nós sabemos qual é o propósito, a razão, o sentido da vida que nós encontramos em Cristo. E nós sabemos também que o nosso destino é glorioso. Nós não estamos caminhando para a morte, nós estamos caminhando para a eterna presença do Senhor. Nós estamos indo para a casa do Pai. A sepultura pode chegar antes? Pode, mas vai ser só uma dormidinha, uma cochilada, que você não vai nem sentir. Quando Cristo voltar em glória, a sensação sua é de que você acabou de fechar os olhos e já abriu de novo. Amém. E Ele dirá assim para você, venha, bendito do meu Pai. Amém. Bendita do meu Pai. Vem.
E você, se você tiver morrido, quando Jesus voltar, você vai ser erguido ou erguida da sepultura pelo poder de Deus. Amém. Com um corpo novo, perfeito e glorificado. Amém. É por isso que Paulo diz assim: vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Não vamos parar, não vamos desistir, vamos avançar, ainda que sintamos dores, mas não desistamos, porque todo corredor sente dor. Amém. E a parte mais importante do conselho é essa: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Lembra que antes ele diz assim, que o pecado firmemente tenta se apegar a nós? Então, para vencer o pecado que firmemente tenta lhe pegar, lhe dominar, lhe paralisar, você olhe firmemente para Jesus, porque o poder de Jesus é maior do que a força do pecado. Amém. Porque se você olhar firmemente para Jesus, você quererá cada dia mais Jesus, e menos fascínio, atração você sentirá em relação ao pecado. Quando você olha firmemente para Jesus, você descobre que o pecado só parece bom, mas em realidade ele é ruim. O pecado é bom, irmãos, para a gente, por conta da nossa natureza pecaminosa. É por isso que o pecado é bom e nos atrai. Mas quanto mais você olha firmemente para Jesus, e você é transformado à semelhança do caráter de Jesus, e você passa a viver em santidade, então você percebe que o pecado é ilusão, é traição, é um grande engodo, uma grande mentira, porque o seu prazer é passageiro e é acompanhado de desilusão, de frustração, de sentimento de culpa, de vazio existencial. O segredo para vencer o pecado e não parar nessa maratona, ainda que sentindo dor, é olhar firmemente para Jesus, porque Jesus é um campeão, Ele é um vencedor. Os homens e mulheres de Deus do passado, e mesmo alguém do presente, podem ser bons exemplos que nos inspiram, mas existe um que é superior a todos eles. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso paradigma, Ele é a nossa referência, é para Ele que a gente tem que olhar, e olhar firmemente, porque Ele não decepciona. Ele é o Senhor da glória, o Deus da vitória. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas dá uma olhadinha durante o congresso, é legal, mas não é suficiente. Eu termino só com essa historinha mais. Há alguns anos eu fui pregar num congresso de jovens no sul de Minas Gerais. E um colega meu, pastor, também foi. No sábado de manhã, esse meu colega, o pastor Marcelo, ele fez uma palestra para os jovens que estavam ali. E ele é muito bom nessas palestras assim, para motivar a juventude. Foi muito descontraído e ao mesmo tempo muito instrutiva a palestra dele. Depois que o Marcelo fez sua palestra, eu fiz um sermão. Aí depois do almoço, o Marcelo me contou isso. Ele disse: Gil, você estava ali no refeitório, né, lá do centro de treinamento da igreja, onde nós estávamos reunidos no congresso. E ele me disse: Gil, só há pouco eu estava ali no refeitório almoçando e um rapaz se aproximou de mim. E ele me disse assim: Pastor Marcelo, valeu, sua palestra foi 10. E o sermão do pastor Gilson também, muito bom. Muito obrigado por vocês terem vindo. E Marcelo disse: olha, foi um prazer, isso é o nosso dever. E que bom que você gostou, entendeu, foi abençoado com a palestra, com o sermão. Ele disse: pastor, foi tudo legal, mas depois do mas geralmente vem a bagaceira, né? Quando fala assim, mas ele disse: pastor, foi tudo bom, mas amanhã o congresso vai acabar e a gente volta para casa e nada muda, não é? E Marcelo disse assim: mas como assim nada muda? Ele disse: pastor, eu já participei de tanto congresso, tanta semana de oração, a gente vai, ouve as músicas, os sermões, a gente se empolga, mas depois a gente volta para a rotina, pastor.
E ele ainda disse assim: a gente é Laodiceia mesmo, não é? Oh, que triste. Nada muda. Ouça bem isso aqui. Sempre muda. Se não para melhor, muda para pior. Ouça bem. As verdades evangélicas, bíblicas, celestiais, quando não salvam os pecadores, elas os condenam. Como assim, pastor? Entenda. Toda verdade bíblica que nós temos o privilégio de conhecer tem como propósito a nossa salvação, claro. Não é para condenar, é para salvar. Mas aqueles que ouvem essas verdades e não são transformados por elas para a salvação, eles são endurecidos para a perdição. Tudo depende da maneira como nós reagimos ao evangelho que nos é apresentado. Ninguém sai de um congresso como esse do jeito que entrou. Ou você sai mais perto de Deus ou mais longe dele. Tudo depende da sua reação diante do evangelho. As verdades bíblicas causam quebrantamento ou endurecimento. Elas geram arrependimento ou apostasia. Tudo depende da maneira como nós reagimos ao evangelho. É por isso que Paulo diz assim: irmãos, vamos nos apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas nós jamais nos desviemos. Porque se você não se apegar às verdades ouvidas, se você não permitir que elas cumpram o seu propósito de salvar você, se você for resistente, se você for indiferente, essas verdades que vieram para salvá-lo vão condená-lo. Essas verdades apresentadas para a sua santificação, elas cooperarão para o endurecimento do seu coração. Daí a advertência: vamos nos apegar com mais firmeza. E o segredo é olhar firmemente para Jesus todos os dias. Não deixe de orar. Se for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Tem dia que você não sente vontade de orar, e eu também não. Você já pastor, você. Ué. A gente, como diz lá no sertão da minha terra, a gente é tudo farinha no mesmo saco. Quer dizer, nós somos tudo pecador, fraquinho. Há momentos que você não sente vontade de orar, e eu também não, mas ore duramente. Quando for duro orar, não deixe de orar. Caia na presença do Senhor e diga assim: Senhor, estou até com vergonha, porque olha quem eu sou, com tanta experiência que eu tenho com o Senhor, e agora estou assim, derrubadão, desanimado, sem querer orar. Mas Senhor, eu estou aqui porque eu sei que se eu parar vai ser pior. Eu estou frio, se eu parar de orar eu vou ficar gelado. Então, Senhor, misericórdia, me ajuda, renova-me, fortalece-me. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Irmãos, o que entristece Deus não é nossa sinceridade quando a gente ora, falando da nossa falta de fé, do nosso vazio, do nosso desânimo. O que entristece a Deus é a nossa falsidade. É quando a gente fala sem nem estar pensando no que está falando, ora de um jeito assim mecânico, sem abrir, sem rasgar o coração a Deus. Quando for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Quando for difícil estudar a Bíblia, leia com dificuldade, diga: Senhor, não estou entendendo nem Salmos. Oh Senhor, misericórdia, se eu não estou entendendo os Salmos, como é que eu vou entender o Apocalipse? Senhor, me ajuda, abre minha mente e persevere estudando a palavra e clamando por entendimento. O Espírito Santo lhe dará. Quando estiver desanimado de compartilhar o Evangelho com alguém, compartilhe desanimado, e ao compartilhar você vai se animar. Não deixe de orar, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de compartilhar o Evangelho com outros. Isso é olhar firmemente para Jesus. Não está com vontade de ir à igreja, vá sem vontade. Ah, pastor, não estou conseguindo nem pernas para andar. Se arraste,
Vai do jeito que der, mas vá. É melhor estar na casa do Senhor, ir para a casa do Senhor se arrastando, do que ir correndo e pulando para outros lugares. Vá à casa do Senhor, adore a Deus com seus irmãos. Ah, mas a minha igreja é pequenininha. O irmão que prega, tadinho, ele tem boa intenção, mas ele não sabe pregar. Deus usa todos aqueles que com sinceridade se colocam nas suas mãos. Talvez a mensagem será simples, mas na simplicidade Deus falará ao seu coração, se o seu coração está ali para adorar a Deus. Olhe firmemente para Jesus, não pare de olhar para Ele, porque assim como Ele venceu, você também vai vencer. Amém. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. O quarteto agora vai cantar uma música que é uma das composições